a região aqui. Cavalo que não tem membros, não tem membros. Porque o cavalo é igual uma represa. A represa é tão forte quanto o ponto mais fraco da represa e deixou o cavalo lá. Então ele teve a explicação dele, foi por esse lado que você perguntou, de baixo para cima, esqueceu de cima para baixo. Eu acho que o certo é você fugir de defeito quando você está julgando. Mas você tem que olhar muito qualidade. Quanto tempo os criadores levaram para chegar nessas qualidades aqui? Agora, tem defeito que joga um cavalo para baixo, acabou. Um cavalo aleijado, entendeu? Há pouco tempo eu julgando perto de um juiz muito bom, muito amigo meu, de outra raça, e eu dei um cavalo que projetava um pouquinho o joelho. Ele projetava, não fazia nada não, mas o joelho dele um pouquinho projetado. E ele lá sentado, amigo meu, juiz mais antigo, eu já estou velho nesse negócio, ele está o dobro de idade que eu. Aí quando eu sentei, é de outra raça. Sentou para mim, Caiado, nós já acabamos com esse problema que vocês tiveram ali. Ó. Falei, o que é? O cavalo da frente projeta o joelho. Falei, E como é que vocês acabaram? Para nós, ele está automaticamente para trás do sétimo. Eu falei, e para nós, o cavalo que você põe de primeiro, se for trotão, ele vai ser desclassificado daqui. Quer dizer, eles valorizam muito a morfologia, não valorizam tanto a marcha. O nosso direcionamento é valorizar a marcha. Dentre aqueles cavalos machadores que tinha seletiva nessa época, dentre os cavalos machadores que vinham para mim, todos machavam. O que tinha ainda o menor defeito é aquele que projetava um pouquinho o joelho, mas ele tinha espado inclinado, ele tinha frente elevada, ele tinha cernelha destacada, ele era musculado, ele não era grosseiro. Mas então isso que eu falo. Eu estou julgando há 20 anos. Meu pai não era criador, minha mãe não era criador, meu tio não era criador. A história de juiz da minha família começou comigo. Eu julgo há 20 anos, porque eu nunca procurei ser radical e sempre respeitei o trabalho dos outros. Quanto tempo, há pouco tempo nada, muitos anos atrás, pouco tempo, eu comecei a acompanhar uma linhagem de égua, uma égua que tinha um perfil de cabeça que não era bom para a raça que eu estava lidando. 4 gerações depois, não era nem perfil de cabeça, era uma forma de cabeça mais grosseira. Além do perfil pior, para a raça tinha uma cabeça mais larga. Na 4ª geração, a gente só foi botando cavalo bom de cabeça, só colocando animal para melhorar. Na 4ª geração, o problema, olhava, continuava sendo a cabeça. Então, por que criadores têm tanto cuidado com a cabeça? Por que você pegar um criadorzinho antigo, qualquer criadorzão antigo, ele tem tanto cuidado? A gente não, mas cabeça, eu não monto em cabeça, né? Esse monte de coisa. Tem que ter, porque mexer com cabeça de cavalo, depois para voltar aquilo, são gerações e mais gerações. Então, quando eu julgo, eu procuro sempre ter esse respeito por aquilo que já foi feito, com o ganho que já tivemos. Porque se você começar a esquecer, ver um defeito e olhar, a coisa mais fácil que tem num cavalo é ver defeito. Você quer ver que um cara, ele começou hoje a mexer com o cavalo, daqui um dia ele está te apontando defeito. Eu quero ver apontar a qualidade, apontar o diferente. Esse cavalo aqui, faz diferença no seu criatório. Essa égua aqui faz diferença positiva no seu criatório. Vê aquele animal. Então, eu acho que a gente tem que se basear por isso. Olhar o animal vendo mais a qualidade dele, fugir daqueles defeitos que são desclassificantes mesmo, né? Mas assim, saber dosar o defeito. Não é, tem esse defeito, vi esse defeito, pau no animal. Não é assim, vi esse defeito, cadê as qualidades? O que está na frente que não tem esse defeito tem mais ou menos qualidade do que ele. Então, é difícil, mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse tempero. Ainda não existe, mas eu tenho assim a minha visão. Quando as raças de marcha, quando a marcha veio para o Brasil, houve aquela seleção de marcha. Quando eu falo no Brasil, eu digo o núcleo de animais que originou Campulina, Manga-Larga Machador e Manga-Larga Paulista. Cada um tomou o seu rumo depois, mas o núcleo era um só, depois que fizeram as raças. Esse núcleo de animais que estava no Brasil, um conjunto de éguas, um conjunto de cavalo,
eles eram selecionados por comodidade, mesmo porque o Brasil, naquela época, ninguém estava preocupado com animal bonito, estava preocupado em ganhar a vida, em tirar ouro, em desbravar. Era aquele animal resistente, machador, macio, cômodo, de temperamento e tudo mais. Aí, depois, com a vinda da família real, que o cara passou, não, eu vou para a corte, eu vou lá ver o Rio de Janeiro. Aí começou-se a preocupação com a beleza. Quem que foi o elemento, inicialmente, que deu beleza ao conjunto? Sempre os cavalos. Então, primeiro aqueles cavalos do imperador, que eram premiados, que eram presenteados. Então, sempre a beleza veio com os cavalos. E o núcleo de éguas continuou o mesmo. Ou seja, a genética do macho sempre veio de um trote. Concordam? Quem é que deu beleza a esse conjunto? Foi algum? Sempre, de todas as raças que eu conheço, veio a beleza de um cavalo do imperador, de um cavalo americano. Sempre a beleza não veio de cavalo machador. As éguas estavam ali e foram cobertas por um garanhão bonito para dar beleza. De maneira que a genética do macho, durante muitos e muitos anos, sempre foi a genética do bonitão, do grandão e a égua machadeira. Então, é a questão da seleção que, na minha visão, eu tenho 20 anos julgando, tem 30 anos que eu acompanho fazenda de cavalo, de marcha, todos os dias da minha vida. Então, no início, quando eu comecei com isso há 30 anos atrás, a gente via essa preocupação. A égua tem que ser machadeira, o cavalo tem que ser bonitão, fortão, grandão. Então, o cavalo não precisava de ser tão machador, a égua que tinha que ser. E isso você vai estudar no cavalo desde a origem das raças brasileiras. Então, logicamente, que até hoje persista isso, né? Os machos serem mais machadores. Foi só a gente mudar um bocadinho o critério de seleção, queremos cavalo machador, estou vendo Campolina cada dia mais valorizando um cavalo de marcha, no manga larga, até a Paulista está correndo atrás. Hoje nós já temos cavalos machos imprimindo marcha, ele chamando a responsabilidade para ele. Você põe e a marcha aparece. Então, é a seleção, é a genética que foi sendo apurada no macho em cima de marcha. Que antes a genética do macho era apurada por um cavalo grandão, bonitão, que fosse embelezar aquelas éguas. Essa é a explicação que eu encontrei, embora não tenha estudos. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre morfologia voltada à reprodução. No meu tempo de criação, eu observei o seguinte, que um cruzamento, o mesmo acasalamento, a gente conseguiu tirar um animal excepcional. E os outros 7 filhos foram medianos. E verifiquei em outros cruzamentos também que aconteceram na raça, e eu queria perguntar o porquê disso. Por que a gente na raça não tem uma repetição do ótimo? E isso, olhando não só no Campolina, como no manga larga e nas outras raças. Resultado de raça nova com muita miscigenação. Esse é o principal motivo. Você pega uma raça igual o Campolina, eu já acabei de falar. Teve infusão de cavalo de tração, teve infusão de cavalo longilíneo, cavalo americano. Manga larga machador, teve infusão de árabe, teve infusão de cavalo crioulo, teve infusão do cavalo do imperador, teve infusão do cavalo berbere, que foi a base do criatório. Olha que miscigenação ao longo de 200 anos. Seleções não visando uma mesma coisa. A seleção de 10 anos atrás visava vocês, por exemplo, eu lembro que vocês procuravam, o criador de buscar um cavalo grandão mesmo, o bicho tinha que ser grandão. Né? Hoje já não estamos assim, um cavalo mais reunido, mais no chão, mais machado. Mas teve um tempo que eu não acompanhei tanto, nunca acompanhei a rádio de vocês tanto, gente, conforme gostaria. Mas assim, a gente acompanha, eu gosto. Então, eu sei que um cavalo grande ganhava de um cavalo menor. Né? Um cavalo grande ganhava. No machador, um cavalo bonito ganhava de um feio. Né? Um bem preparado. O trote, ele andava solto. Infusão de sangue árabe. Então, quer dizer, para você pensar, em 10 anos, 15 anos, eu tenho 20 anos de juiz, que eu julgo mesmo cavalo. Em 20 anos eu já vi essas raças buscarem direcionamento totalmente distintos. Então, se a própria raça teve direcionamento distinto em 20 anos, como é que você vai ter homogeneidade? Se desde 200 anos atrás a gente estivesse buscando, assim, o nosso protótipo ideal,
aquele biótipo ideal de cavalo, o True Type está aqui. Então, tem 200 anos que nós estamos buscando esse True Type. Hoje, talvez, a raça já teria mais consistência genética. Agora, se nos últimos 20 anos nós mudamos tanto de direcionamento, tanto vocês quanto o Manga Larga Machador, agora eu estou falando, o próprio raça paulista também, o Manga Larga, também está procurando mudar, também está querendo um cavalo mais chegado na equitação. Eu estive conversando com um juiz muito famoso há pouco tempo do Paulista, e eles falando comigo, Zé, dessas raças todas que vocês conhecem aí, brasileira, a que tem menos identidade é o paulista. Ele falando comigo. Eu falei, mas por quê? Rapaz, o paulista inicialmente acompanhava o árabe. Depois, isso ele falando, eu tenho menos contato com o Manga Larga do que com o Campolina, que é lá em São Paulo. Depois nós acompanhamos o quarto de milha. Agora é que nós estamos acompanhando o Manga Larga Machador. Pelo menos agora estamos acompanhando um cavalo de marcha. Então não é privilégio só do Manga Larga, não é privilégio só do Campolina, é privilégio deles também, essas mudanças de direção. Nós não temos um direcionamento ainda. Acredito que esse movimento atual, pelo menos vamos falar das duas raças que estão aqui mais perto, que é o Campolina e o Manga Larga Machador, que eu vejo uma tendência realmente para marcha genuína e buscar um cavalo mais de sela. Eu acho que se isso aí continuar, nas duas teses que eu acompanhei de doutorado, as duas visavam, aqui o Lucena, que é um dos principais juízes de morfologia da raça, as discussões eram o quê? O cavalo, em que ele está fugindo do tipo sela? O que ele tem que voltar para ser proporcional? E equilíbrio a gente nem falava, porque a sua tese não foi de equilíbrio. Falar mais em proporções e cavalo de sela. Então, quer dizer, a tendência é essa. Aí eu acho que fica uma coisa mais consistência. Marcha genuína, com qualidade, tipo sela. Obedecer à raça. Quer dizer, primeiramente, obedecer à raça. Depois, aquele tipo sela, proporção e equilíbrio, marcha. Não marchou? É extraordinário, mas não marchou. Também é complicado, Então, vão dar um jeito de tirar esse bicho, tirar a importância dele. Não pode dar, a raça não pode dar importância maior dele para um bicho que não marcha. Ela não pode. Isso quem faz é a diretoria naquelas pontuações que põe lá. Então, eu acho que essa tendência é a tendência que vai levar a gente a ter consistência genética, os criadores todos a voltarem para um cavalo melhor. Professor Caiado. Professor, parabéns pela explanação. Eu queria perguntar a respeito do volume de musculatura do animal de marcha. O que eu penso, queria saber se está equivocado. O animal com excesso de musculatura e o animal com falta de musculatura, todos os dois seriam indesejáveis. Que o ideal seria porque a gente vê, teve um determinado momento na raça que tinham animais que eu entendo tanjões, pesados demais, muito cheios, um perfil literalmente mais atlético seria o ideal? Você não tem nem dúvida disso. Porque quando você pensa numa estrutura pesada, eu comparo o cavalo de marcha como jogador de futebol. Cavalo de marcha, para mim, tem que ser o jogador de futebol. Pense num jogador de futebol fininho, levinho, que nego dá um encontrão nele e já está catando cavaco para lá, e não é falta, porque é corpo com corpo, não é falta. Não vou nem falar de nome de jogador, porque depois dá uma briga danada. E você pensa num cara pesadão, Adriano, há pouco tempo, Ronaldo, quando ficou... O cara não tem agilidade, ele tem peso, ele tem força, mas ele não tem agilidade. Aí você pensa no Pelé, um exemplo, o cara era forte sem ser pesado. Eu até tinha lembrado de falar isso para vocês no início. Não sei porque a gente, para falar as coisas assim, se você esquecer, passa. Quando eu ia falar aquele cavalo proporcional, que eu botei aquele slide de um cavalo pesado e de um cavalo levinho, e depois falei do cavalo proporcional, eu tinha que ter falado assim, esse cavalo tem que ser forte sem ser pesado, tem que ser leve sem ser frágil. Isso estava para eu falar, não sei porque eu não falei. Então, quer dizer, o cavalo de sela, ele tem que exibir fortaleza. Você tem que ver que o bicho é forte para aguentar, sem ser pesado.
Mas ele tem que exibir leveza para ele galopar, para ele virar para um lado, para o outro, sem demonstrar fragilidade. Então você não pode ter ossatura fininha, você não pode ter um bicho desmilinguido sem musculatura. Ele é leve, mas não demonstrou aquela força. Então ele tem que ser forte sem ser pesado, tem que ter leveza sem ter fragilidade. É o cavalo. Como? Juntou tudo, né? Última pergunta. Sim. Aproveitar aqui a última pergunta, já vou lançar aqui a polêmica. Apesar de você ter falado que não acompanha tão de perto Campolina, mas também de ter falado que a morfologia deve ser a guardiã da expressão racial. Você acha que a raça campolina está preparada para ter 50% para a marcha e 50% para a morfologia no seu peso de julgamento? Gente, eu acho que raça é uma coisa que é muito melindroso você mexer com raça. Para um cara como eu, que estou afastado da Campolina, dar uma opinião sobre isso, né? Mas a verdade é o seguinte, qual é a forma de andar do Campolina? Não é marcha? Então o cavalo tem que marchar, né? Campolina não é cavalo de sela, ele tem que ser proporcional e equilibrado. E para ser Campolina, tem que ter expressão de Campolina. Então é esse tripé. Tem que ter expressão, tem que ter proporções e equilíbrio, tem que ter marcha. E quem avalia marcha não pode avaliar só os tempos de apoio. Ele tem que alongar e reunir o animal. Ele tem que apertar ele na perna para ver se ele tem coragem de ir. Você não vai sair galopando um cavalo, mas o cavaleiro, se apertou o cavalo na perna, ele responde. Cavalo ruim de temperamento, se aperta ele na perna, a orelha faz assim para o seu lado, ó, murcha um pouquinho assim, ó, só um pouquinho assim. Se você apertar mais, ele murcha mais, né? O cavalo bom de tempero, se aperta ele na perna, aquela história, ele te chama para dentro da cela, né? Porque ele toma aquela atitude, ele enverga mais o pescoço, ele levanta para te sustentar mais, empurra o posterior para dentro da massa, te carrega com mais facilidade. Então você tem mais atitude quando você soluciona. Parece que o cavalo gosta daquilo. Eu, há pouco tempo, lendo um livro de equitação, até brasileiro, depois nem sei onde está esse livro, alguém me emprestou, eu li, e o cara falou assim, o cavalo de sela gosta da sela. Se ele não gostar de sela, ele não serve. E a gente nota isso, o cavalo bom, desde que ele esteja tranquilo, com saúde, né, acomodado humanamente, vamos dizer falando, não esteja exausto. A hora que você monta no cavalo, ele tem alegria disso. Isso é o temperamento de sela. Tem cavalo que você, antes de arriar, você olha ele e está assim, né? Pô, mas eu vou montar nesse cavalo. Você passa a sela nele, ele levanta. Você monta, ele transforma. Tem cavalo que anda você montar, rapaz, que cavalo bom. Olha o tipo desse cavalo, olha só o olho. Quando você monta, você aperta a perna, ele faz assim com a orelhinha para o seu lado. Ó. Você está lá atrás, ele murcha um pouquinho para o seu lado assim. Aí você aperta mais, ele murcha mais, né? Aí quando você aperta mesmo, ele chega a fazer assim, ó. Então, quer dizer, o cavaleiro, ele não tem que estar ali só avaliando marcha. É um conjunto, na verdade, por isso que fala avaliação de andamento, né? É marcha, cada dia buscar mais a marcha, buscar o temperamento, buscar a força, buscar a coragem, a resistência. E se a gente fizer tudo isso, a raça só tem a cada dia crescer mais.